eu queria começar lendo algumas perguntas enviadas pelos internautas. Primeiramente, para o professor Vicente. Tem gente querendo saber um pouco mais sobre o FIES privado, viu, Vicente? Pudesse fazer um resumo sobre o FIES privado, FIES dos bancos. Tem uma outra pergunta aqui para Vicente, que foi enviado pelo professor Paulo Muniz, do Centro Universitário Access. Qual a justificativa, seja ela jurídica, política ou técnica, para que o estudante efetue o pagamento de sua coparticipação no agente financeiro e não diretamente às instituições de ensino? Essa é a segunda pergunta. E tem a terceira aqui. Já. Essa veio pelo WhatsApp. Daniele Prachedes, da PUC do Paraná. Quanto às inscrições do primeiro semestre de 2018, que foram prorrogadas para o segundo de 2018, a portaria normativa daquele processo seletivo informou que as inscrições abririam ontem, 2/7, até 6/7. O sistema ainda não está aberto para serem realizadas as inscrições. Por favor, quando o sistema permitirá essas inscrições? Então, essas são as três que chegaram. E vocês ficam à vontade para fazer as perguntas. Depois eu passo as da Caixa Econômica, que já temos algumas aqui. Bom, em relação ao FIES na modalidade 2, por meio do qual se trabalhará com os agentes financeiros e o próprio BNB, especificamente para a região Nordeste, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo, a nossa ideia é não ter, isso já está desenhado desse modo, não ter nenhum regramento em relação a cursos prioritários, como a gente desenvolveu no FIES, modalidade 1, FIES público. Então, na modalidade 2, destinadas aos agentes financeiros, não haverá algoritmo de distribuição. Esse foi um dado importante que eu esqueci de comentar com vocês na minha fala anterior. Então, nós desenhamos a modalidade 2 de modo que ela fosse bastante flexível para os agentes financeiros e para as entidades interessadas no programa. Tá? Então, não haverá regramento, não haverá distribuição por demanda, por curso prioritário. A única condição na modalidade 2 que haverá diz respeito ao estudante que precisa fazer o Enem, tem nota mínima de 450 pontos, e os cursos que precisam de avaliação positiva. Fora isso, a flexibilidade é total na modalidade 2. Tá? Por que isso? Nós acreditamos e concebemos essa modalidade como, na verdade, uma ferramenta, onde, de um lado, a gente quer aproximar as entidades representativas, as instituições, os agentes financeiros e o estudante. Então, o Ministério da Educação, na modalidade 2, quer proporcionar uma ferramenta para que o estudante se inscreva, seja pré-selecionado, conforme as regras dos agentes financeiros, para que ele obtenha algum tipo de financiamento. Tá bom? Então, essa é uma diferença bastante substancial entre a modalidade 1 e 2. Na modalidade 1, em síntese, como nós temos fonte de recursos do Tesouro Nacional, então é necessário ter um regramento muito forte. Já na modalidade 2, os recursos são dos fundos constitucionais, fundos privados, então não há o porquê o Ministério da Educação estabelecer muito regramento aí. Não sei se eu fui claro em relação a essas duas modalidades no sistema para o estudante. Tá? Em relação à questão que me foi colocada, sobre a justificativa para, num único instrumento, num único mecanismo, denominado boleto único, ali constar coparticipação, taxa da Caixa Econômica e mais o seguro prestamista. Então, esses três componentes estão reunidos no boleto único.
O FNDE tem condições, está mais habilitado a dizer, a justificar o porquê disso. Mas eu entendo, eu compreendo, que a justificativa para colocar no único boleto taxa, coparticipação e seguro para depois ser repassado para as entidades, tem a ver com a questão de proporcionar um mecanismo mitigador de risco. Essa é a justificativa. E assim eu entendo. Então, nós acreditamos que, com isso, diminuirá o risco de inadimplência, na medida em que você coloca num único mecanismo, num único boleto, o pagamento que vai para a Caixa e a Caixa repassará em D+1, é isso? D+2 para as entidades. Se vocês puderem complementar, mas em linhas gerais eu acredito que seja isso. Segunda pergunta em relação às inscrições, das prorrogações de 1 de 18 para 2 de 18, nós vamos abrir e informar a vocês o período dessas inscrições que de fato não ocorreram, tá? No período definido. Bem, para a Caixa nós recebemos dezenas de questionamentos. Então, eu vou passar diretamente para os membros da Caixa para lerem e responderem as perguntas, senão vai ficar muito moroso. Bem, a gente recebeu alguns questionamentos aqui. Como a gente falou anteriormente, aqui nós estamos representando a Caixa, agente financeiro, agente operador. Então, de acordo com a pergunta, a gente vai distribuir aqui para as respostas. Tem duas perguntas aqui, uma do Farlen, da Univar, e Samuel, da Faculdades Docton. A pergunta é sobre o prazo... do Falha sobre qual o prazo para a disponibilização do novo sistema. Bem, como eu coloquei anteriormente, a Caixa está em fase de homologação do novo sistema, então nos próximos dias a gente vai estar disponibilizando, ainda no mês de julho, para as IES e mantenedoras poderem fazer consulta e gestão dos repasses. Estamos também já preparando as funcionalidades de recompra e de pagamento de tributos. Então, nossa expectativa aí é de que ainda no mês de julho a gente tenha acesso aos sistemas e as funcionalidades vão ser disponibilizadas de acordo com a própria organização do processo. Então, o foco agora é que a gente consiga já, aí, nos próximos dias, a liberação do acesso ao sistema. Esse aqui é de conta, Maria. A pergunta aqui é da Alexandra, Universidade de Vila Velha. Ela pergunta aqui como que serão os aditamentos de contrato. No novo FIES, da mesma forma que era no FIES antigo. Tem o simplificado e o não simplificado. Só mudou o sistema, mas a sistemática é a mesma. Tem uma definição, Edson, me ajuda. Vai ter mudança no percentual financiado no aditamento agora? Não, não vai ter. Não vai ter. Não. Então, nenhuma mudança. Então, o percentual que foi concedido vai ser o percentual que vai ser aditado, ou simplificado ou não simplificado. A data, se não me engano, vai ser no final de julho, né? Em agosto. No começo de agosto. Segunda quinzena de agosto. Não está previsto. Não está previsto. Tem vários lugares que a gente leu que o aluno no segundo semestre vai conseguir subir o percentual. Quem conseguiu tipo 20%, 10%, vai conseguir ter um mínimo de 50%. A gente leu em algumas reportagens. Isso tem a possibilidade ou não? Essa questão ainda está sendo levantada junto ao MEC e ao FNDE. Se houver essa abertura de ampliação do valor do percentual de financiamento, nós iremos operacionalizar. Mas aí isso ainda depende de levantamento e estudos, inclusive, acho que junto ao CGFIES. Nós estamos fazendo esse estudo e submeter ao CGFIES sobre essa possibilidade, tá? Marlon, do ICESP. Que letra bonitinha, Marlon.
como será praticada a tramitação de cobrança junto aos agentes financeiros por descontos que venham a entrar em condição de evasão junto à IES? Evasão escolar? Evasão, tipo, ele saiu no meio do... Me ajuda. Oi, Marlon. Tudo bem? Tudo. No caso, são alunos que, porventura, façam a contratação de FIES e, no entanto, decidem não cursar. Acho que isso acontece, é meio que natural do processo. Como que vai ser feito a tramitação de cobrança para um aluno que venha a efetivar uma contratação de FIES e decida não cursar? Numa IES Ele tem que pedir a suspensão. É uma medida que tem previsão, né, na portaria 209, ele tem que pedir a suspensão e a gente faz a suspensão no programa e suspende também, com participação, tudo. Ok? O próximo é da Joelma, do Unicerp, patrocínio. Boleto que vence dia 15/6 é referente ao mês 6? Isso. Contrato assinado em abril, independente da data, é pago na IES? Não. O contrato assinado em abril, ele vai ser assinado em abril, ele vai receber o boleto. Se ele for pago em 15 de abril, ele vai receber o boleto para pagar em maio, e ele vai acertar na IES até abril. Janeiro, fevereiro, março e abril. Aí ele acerta na IES. Isso só funciona para contratações no primeiro semestre. Aditamento, nada mais. Só contratação no primeiro semestre. Ok? Sempre. Todo primeiro semestre, toda contratação nova, vai acontecer isso. Se contratar em janeiro. Se contratar em janeiro, só vai ser um mês. Alguém quer falar de outra forma? Não, o financista tem mania de achar que está claro, eu né? acredito que as pessoas estão se prendendo naquela circular que falava de abril e que logo depois foi publicada outra circular de uma forma tratando todos os meses da forma perene durante todos os anos para frente. Sim. Então saiu uma circular que falou só de abril e eu acredito que as pessoas estão se prendendo nessa circular, como você falou, né? A outra circular ela tratou de todos os meses do Doravante. Isso. Então, assim, eu tenho contratos que estão sendo contratados agora em junho. Novo, do primeiro semestre. Agora não, junho acabou, né? Que foram contratados em junho. Toda a coparticipação, até maio, é acertada na IES. A gente só vai cobrar junho. Tá. Só continuando o tema. Gustavo da Estácio. Oi. O repasse em M+2, se ele contratou 16 de abril, eu vou receber em M+2, 16 de junho, o que? O referente a maio ou o referente a junho? A referência é sempre no mês que está vencendo. Então, junho. Eu vou receber referência a junho. Isso. A referência a maio ainda pela instituição que vai continuar cobrando. Isso. Tá ótimo. Okay? Obrigado. Ainda tem mais uma pergunta da Joelma aqui, no mesmo... Boletos pagos pelo aluno não estão sendo repassados para a IES em 2 dias, como acordado? Eles não foram nos primeiros dias. A gente começou a receber no dia 17 de maio, e os repasses demoraram alguns dias por uma questão que eu falei na minha fala inicial. A gente começou a fazer o repasse ali pelo dia 22, 23, não sei exatamente o dia, mas dia 23 de maio. A partir daí, todos os dias fazemos em D+2. Tudo que é pago, D+2, é repassado. A gente apura, repassa e envia o relatório. Todos os dias tem repasse, todos os dias tem envio de relatório. Alguns boletos que foram pagos, mas não foram repassados para a IES, e o aluno está recebendo cobrança, como proceder? Eu não vi nenhuma situação como essa, mas
aí a gente tem que tomar conhecimento de alguma forma. Maricena. Oi. Adriano, da Abraf. Tudo Oi, bem? Adriano. Bom? Beleza. Vamos supor que o estudante, nesse exemplo que você colocou ele, contratou no dia 16 de março. Ok? 16 de março, na ideia X+2, a Caixa vai emitir boleto para ele em maio, né? Abril, maio. Abril, Isso, maio. isso. Ok. Lá em maio, o boleto é de maio. Isso. Os meses 4, 3, 2, 1, eles em tese vão ser cobrados pela IES. Isso. Bom, mas esse contrato já nasce com o aluno inadimplente de janeiro, fevereiro, março e abril. Já nasce inadimplente, concorda? Ele vai ter que acertar dali para frente. De coparticipação, sim. E aí eu pergunto, como é que isso vai influenciar na regra de cálculo do FGFIES para não penalizar a IES por uma inadimplência que ela não deu causa e que o estudante também não deu? Vamos supor, ele foi chamado para operar, ele foi lá em tempo hábil, 17 de março ele contratou. Nessa lógica, só em maio que vai ser operado a cobrança. Então, abril para trás, está tudo em aberto e está inadimplente. Como é que vai ser esse cálculo do FGFIES? A coparticipação não influencia no FGFIES. FGFIES influencia pagamento do próprio fundo, do financiamento, do fundo. Apenas do financiamento? Sim, então. sim. Maria. Eu acho que vai ser... Peraí, só um instantinho. Pode falar. Pode falar. Acho que a gente teve a oportunidade de tratar isso em outro debate e, em razão de não ter sido emitido boleto único ainda, né, para considerar a inadimplência e a honra, naquela memorial de cálculo lá dos 25% Sim, do FGFIES, só seria considerado a partir da emissão do boleto único. Isso. O que ficou para trás, cabe à IES negociar diretamente com o aluno se vai dividir em 4 vezes, em 5 vezes, em 6 vezes, em 7 vezes, em 8 vezes. É uma dívida interna, onde não vai ter impacto para o FGDUC. Isso é o que ficou entendido, o FGFIES. Maria. Oi. Alexandre do Semesp. Deixa eu só te fazer uma pergunta rapidinho. Você respondeu uma questão e eu fiquei em dúvida. A questão foi o seguinte: boletos com data de vencimento 15/6 é do mês, mas na circular de vocês falam que vocês vão apurar 30 dias depois. Então não é no mês passado? Não. Ou seja, o aluno está pagando no mês 6 referente ao mês 5? Não é isso? Não. Não. Porque na nossa reunião você falou que a lógica era essa. Não sei se você lembra disso. Não, eu lembro da reunião. Tá. Não, é que... Por que a gente questionou isso para você? Porque você me disse o seguinte, a gente fez a mesma lógica do FNDE quando passa o repasse. O repasse de junho é referente a maio. Então, a gente quis deixar na mesma lógica. Então, só tira essa dúvida, gente, porque isso aí ele pode influenciar na rematrícula. Porque se for dessa forma que eu pensei e eu entendi, em julho a gente está rematriculando um aluno que, na verdade, está inadimplente com a gente ainda, porque ele está pagando em junho. Não. Né? Então, assim, eu posso ter confundido. Vamos só para clarear aqui. Quando ele contrata em maio, 15 de maio, ele vai pagar em junho. Maio, eu não cobrei e não vou cobrar participação, porque eu não cobro antecipado. Eu só cobro depois. Eu cobro 30 dias depois. Quando eu cobro 30 dias depois, como você cobra antecipado, eu estou cobrando daquele mês. Para ficar acertado com você, mantenedora, você cobra dali para trás e eu cobro dali para frente para ficar certinho. Entendeu? Então, se eu estou cobrando em junho, você cobra de maio para trás. Se eu estou cobrando em março, você cobra de fevereiro para trás. Qual que é o mês de referência que você não está pagando? É 15/7? 7. 7. 7. Então tá bom. Então tá já. Temos uma pergunta aqui do Arnaldo da FASEC. Todo o procedimento de repasse e pagamento de tributos anterior a 2018 continua inalterado? Sim. No momento, o que está mudando é o novo FIES, que é a Caixa Agente Operador, para os contratos assinados até o ano passado, continua o modelo anterior, o FNDE como agente operador. Isso não se altera, tá ok?
A gente recebeu aqui algumas perguntas, algumas delas falando do mesmo assunto, que é sobre a questão da inadimplência na coparticipação. Eu pedi para a Maria, então, fazer uma explanação sobre esse processo, que de alguma forma já responde essas perguntas todas. Assim, como que a gente faz a cobrança, vai fazer a cobrança da coparticipação? Como a gente faz a cobrança dos nossos créditos comerciais, que, aliás, nunca deixou de ser feito para o FIES. Que eu fui numa reunião outro dia e disse, não, vocês não cobram FIES. Isso nunca existiu. Sempre cobramos FIES, exatamente como cobramos as nossas operações comerciais. Cheque especial, CDC e todas as outras. A partir do 5º dia de atraso, começa a receber telefonema, 10º dia recebe SMS e por aí vai. Eu não lembro agora de cabeça a regra de cobrança toda, mas nós discutimos isso com as associações lá no FNDE. Nós vamos compartilhar com vocês, isso já está na nossa tecnologia, compartilhar com vocês as ações de cobrança da nossa área de cobrança. Eles têm empresas terceirizadas, não é nem da própria Caixa. A Caixa contrata empresas terceirizadas que fazem essas ações de cobrança. Então, liguei para o aluno tal e se comprometeu a pagar dia tal. Eles fazem esse monitoramento. Não pagou? Liga no dia seguinte ao dia que não pagou, se não entrou o pagamento do boleto. Olha, você se comprometeu a pagar ontem e tal, não pagou, faz um novo contato. A gente vai fazer essas atualizações semanais e vai disponibilizar para vocês, para que vocês também participem da cobrança, até porque o aluno está perto de vocês ali. Então, a gente entende que essa colaboração na cobrança vai interagir com vocês, ajuda muito. E, afinal de contas, esse recurso é da mantenedora. A gente simplesmente está sendo um instrumento, um canal de recebimento. Então, ele vai ter o mesmo método de cobrança que nós temos. Nós vamos, então, a partir daí, ele vai, todo contato vai ser feito pela terceirizada, nós vamos compartilhar com vocês. Ao final do semestre, se ele não pagar nenhuma, ele, em tese, não poderá renovar a matrícula. E agora, com a portaria que foi editada, a resolução do CGFIES, ele vai poder parcelar um semestre que ele não tiver pago, e só vai poder ter uma renegociação. Mas essa opção de parcelamento ainda não está disponível para esse primeiro semestre. A gente teve 120 dias para ficar pronto, então o prazo máximo aí vai ser setembro, outubro. Essa opção ainda não está pronta. Para os alunos, eu devo, agora junho, eu fechei e pedi para fazer um levantamento. Devemos enviar para vocês um levantamento de todos os 40 mil alunos contratados, quem pagou e quem não pagou, quantas que a gente tem inadimplente, até 30 dias, 15. Vamos mandar para vocês esse levantamento detalhado com o nome do aluno, por instituição de ensino, para vocês terem um posicionamento agora, no começo, espero que até a primeira quinzena de julho, vou mandar para vocês, e vocês atuarem na cobrança, até porque vai vir aí matrícula e essa coisa toda. Então, resumidamente, é assim que vai funcionar a cobrança da coparticipação. Quando a renegociação estiver disponível, a ideia é que ela funcione num fluxo do sistema. O aluno está devendo, chegou no fim do semestre, ele sabe que pode parcelar, isso no outro semestre, agora não, tá? Ele vai entrar no módulo de acesso dele, ele vai ver lá que está devendo e tal. Ele vai propor esse parcelamento vai ser submetido à CPSA ou à própria instituição, aí a gente vai definir qual que vai ser a alçada, que vai deliberar
sobre a autorização desse parcelamento, e, em autorizando, vem para a Caixa, a gente vai simplesmente dividir esse valor, desde que ele pague, no mínimo, a prestação, a parcela toda dos 6 meses do seguro prestamista e da taxa de administração. Então, no mínimo, para fazer esse parcelamento, ele tem que pagar essas taxas. E aí vai parcelar. O boleto, que sem parcelamento tem 3 componentes, vai passar a ter 4 componentes, no caso do parcelamento. Isso tudo num fluxo o mais automatizado possível. A gente vai devolver para o aluno e vai devolver essa informação para vocês. E, a partir daí, o controle, da mesma forma, de que ele tinha antes. Ok? Uma pergunta em cima desse tema aí. Ideraldo Uni Horizontes. No modelo antigo, o percentual não financiado, a IES recebia. Vocês estão assumindo, né, o que vocês estão dando nome agora de coparticipação, né? Vocês estão assumindo o recebimento dessa parcela. Quando é que entra o meu processo de cobrança? Porque se você vai fazer, a Caixa vai fazer a cobrança em cima dessa parcela não paga pelo aluno. Em um determinado momento, vocês vão informar a IES e nós vamos poder começar a fazer o nosso processo de cobrança. Essa é uma pergunta. Quando é que isso vai acontecer? Uma segunda pergunta em cima desse mesmo tema. Dentro do meu processo de cobrança, eu tenho, depois de um título não pago, depois de 90 dias, tem um processo de negativação do nome, e depois de um determinado período do contrato da prestação de serviço ter sido concluída, no nosso caso é de 6 em 6 meses, eu entro com cobrança judicial. Esse processo também faz parte da cobrança do sistema da Caixa, do processo de cobrança da Caixa? Negativação e cobrança judicial? O primeiro ponto é quando que você vai começar a cobrar. A partir do momento que você recebeu o relatório e que você vê que ele não está pago. Esse relatório, qual que é a previsão de uma parcela? A parcela venceu em março. Quando é que eu começo a receber esse relatório de inadimplência? O primeiro relatório que eu vou Porque te no mandar... meu sistema, eu já vou ter esse controle, lógico. Eu não recebi da Caixa, eu sei que o aluno não pagou. Isso. Em tese, hoje você já está recebendo o relatório. Eu já te mando um relatório com os recebimentos que você está tendo. Então, você já tem como saber o que você não está recebendo. É o primeiro ponto. Mas eu vou te mandar agora um relatório que é consolidado de todos que você recebeu e de que você não recebeu do primeiro semestre. Hoje, vocês já podem atuar. Então, em paralelo, sem problema. Porque se você não está recebendo, se eu não te repassei, é porque eu também não recebi. Ok? O segundo ponto, negativação e tal. O processo de negativação é o mesmo para os demais sistemas. A partir de 60 dias, a gente encaminha para negativação. Cobrança judicial é que ela não vai acontecer aqui no FIES com esse prazo de 6 meses. Por quê? Porque ela aconteceria com 360 dias. Mas, com 360 dias, eu vou pedir a honra do fundo e quem vai se responsabilizar pela cobrança vai ser o fundo. Ok? 360 dias. Nós só fazemos a cobrança judicial. Na verdade, nos nossos processos da Caixa, a gente até faz, a partir de um determinado valor, com 180 dias. Mas aqui no FIES a gente faz com 360, depois de esgotadas as condições, com 360, e, nesse caso aqui, a gente vai pedir a honra do fundo. Quem vai fazer a cobrança judicial é o fundo. Oi. No caso que após 360 dias, o fundo vai assumir a inadimplência do aluno. Esse título não deveria ser subrogado à IES, não? Porque senão o fundo vai estar cobrando 2 vezes. O fundo vai tirar a inadimplência e depois vai cobrar o estudante, porque eu entendo que após 360 dias, já que vai entrar no FGFIES, a IES deve ser subrogada ao título e a IES cobra a parte. Indo para o fundo, tem a parte da IES e tem a parte do próprio orçamento da União, que também aportou para o fundo, né? Então, tem uma divisão aí, como era antes, com o risco de crédito. Quando eu estou recebendo alguma dívida de risco de crédito que eu, Caixa,
pagou 25 e vocês pagaram 25, eu pego 50, devolvo para o fundo, passo 25 para você e fico com 25. Eu acho que, na mesma proporção, deve acontecer com o fundo. Na medida que pediu a honra e tem, eu acho que pode acontecer, e aí tem que acertar na gestão do fundo. Eu não sei o que está previsto nisso, não lembro agora, com o estatuto do fundo, mas acho que pode acontecer. Exatamente, mas aí tem que avaliar com o gestor do fundo e o próprio Tesouro. Tem mais? Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta, talvez não seja tão o tema de agora, mas eu preciso. Eu moro em Umuarama, Paraná, e trabalho na Unipar. Lá é sede e nós temos mais 6 fora a Unipar. Nós temos Toledo, Guaíra, Paranavaí, Cianorte, Francisco Beltrão e Cascavel. Aliás, fora Umuarama, certo? O que acontece com os nossos alunos? A passado de 18 meses, por exemplo, o meu aluno de Direito, depois que passa de 18 meses, ele não consegue ir para a unidade de Toledo, porque o sistema alega que ele está mudando de curso. E ele não está mudando de curso, ele está mudando apenas de unidade. Vamos dizer, ele consegue ir para qualquer outra IES, vocês entenderam? Menos para a Unipar. E, assim, há algum tempo atrás, quando era a Caixa, a gente tinha um código que se chamava Unesco. Esse código da Unesco, ele dava o direito ao aluno da Unipar ir para qualquer unidade, passado dos 18 meses, desde que não mudasse de curso. Quando entrou o FNDE, ele não adotou. Como o número do curso é diferente, ele lê como se ele estivesse mudando de curso, entendeu? E o aluno não consegue. Teve alguns alunos que entrou na justiça e o FNDE permitiu que ele fosse para outra instituição, para outra unidade, tipo Toledo. Mas isso só quando o aluno entra na justiça. Será que tem alguma possibilidade de vocês adotarem esse código da Unesco agora que está nascendo um novo FIES? Formaliza isso para o FNDE, por gentileza, tá? Para consulta, e ele vai encaminhar uma resposta. Através de que e-mail você acha? Um e-mail institucional do FNDE ou 0800. Deixa eu dar uma sugestão. Essas sugestões que vocês querem dar, vocês podem encaminhar à BMS, no e-mail da BMS, e a gente faz um ofício formal pela BMS, oferecendo várias sugestões para o aprimoramento do sistema, tanto para a Caixa quanto para o MEC, ok? Fica melhor, porque a gente faz formal. Tem uma outra pergunta aqui para a Caixa. A partir de quando o saque da Caixa terá suporte às IES? Os números que nós disponibilizamos mais cedo já estão preparados para atender as IES. E também pergunta aqui qual órgão da Caixa dará suporte para as IES em Fortaleza. A gente vai divulgar até o final deste mês de julho a estratégia de atendimento presencial, informando para cada região qual vai ser a unidade da Caixa que vai prestar esse atendimento. Tá? Então, a gente precisa aguardar até o final do mês, a gente vai fazer essa divulgação formal, separando por regiões. Vai ter atendimento aqui em Brasília, mas também regionais aí para facilitar a vida das mantenedoras. Bom dia. Sou Arnaldo da FASEC, Palmas, Tocantins. Nós tivemos um problema lá, alunos ProUni 50%, que posteriormente conseguiram o FIES agora em 2018-1, e o sistema do FIES não acusou o ProUni. E aí, ao levar na Caixa, a Caixa não aceitou, porque não está aparecendo que ele tem 50% ProUni. E aí criou esse impasse lá de aluno, foi feita demanda, tudo. As demandas, o FNDE responde que deveria aguardar para um ajuste no segundo semestre, e a Caixa não aceitou. Ainda sobre ProUni FIES, que é a mesma pergunta. Aqui, Maria. Um momentinho, formalize isso para a gente também, para a gente poder oficializar pela BMS, tá? Alunos do FIES com ProUni, o sistema não reconheceu que ele tinha ProUni e o boleto está chegando com cobrança de 100%. O sistema não está previsto para aceitar o ProUni, essa coparticipação.
Isso já foi passado para o FNDE. Eu acho que a melhor solução é, via a BMS, ver como é que vamos tratar isso. De fato, o nosso sistema não está previsto, a gente já demandou, e o FNDE ainda não nos trouxe uma solução. E qual a orientação para o aluno? Ele não paga, ele paga? O que é que a gente vai dizer para o aluno nesse momento? Acho que, por enquanto, os que eu já atendi na Caixa, que o meu comentário com o gerente, a minha orientação, pedir para esperar e não pagar nada por enquanto. E não será penalizado, porque depois de 3 meses ele poderá ser penalizado. O que eu atendi não passou 3 meses, mas assim, então eu tá posso... Bom, tá ótimo. Se não passa 3 meses, está respondido. Aqui o Douglas, do Uniceub, se o aluno vier ganhar um desconto após a contratação do FIES, tem como ajustar o boleto? Não. Se tiver que dar desconto... Tem. Hã? Só corrigindo no aditamento, mas no meio do semestre não tem como. Diga, Edson. Deixa o Edson responder um pouco, senão eu monopolizo aqui. É porque a maioria são suas, Maria. A pergunta do Emerson. Como será operacionalizado o reembolso de que trata o parágrafo 2º do artigo 76 da Portaria 209, que seria a devolução do repasse indevido, né, ou por mudança de horário, né, de carga horária ou valor, isso. Será feita em cheque, ele menciona um memorial de cálculo, né, de juros contratuais. A IES passará esses juros, pagará esses juros, se o aluno se recusar a ir ao banco. Porque na portaria ele fala que a representante da instituição de ensino teria que ir com o aluno no agente financeiro para fazer o recebimento em moeda corrente. Essa questão ainda nós não discutimos internamente na Caixa e com o FNDE, mas essa questão da recusa do aluno de ir junto com a instituição de ensino ou pagar diretamente o aluno, acho que, apesar de estar previsto na portaria, nós podemos discutir isso para uma melhor forma de operacionalização, tanto para o aluno quanto para vocês. A gente não pode penalizar o aluno, a mantenedora e muito menos o programa. Então, se vocês já tiver alguma sugestão, e eu vi que você colocou aqui, né, de fazer um crédito direto numa conta do aluno, de responsabilidade do aluno, aquela que foi indicada no contrato, podemos ter essa discussão e operacionalizar isso, se for melhor para todo mundo. Sim. Edson, a questão e que as IES estão esbarrando em alguns sentidos, né? O desconhecimento de alguns gerentes, né, da Caixa, eles desconhecem o processo, o aluno vai consultar o gerente e o gerente diz que o reembolso do repasse indevido tem que ser feito em espécie ao aluno, porque ele vai pagar o contrato na amortização, né? Certo. E aí esse é um problema que a gente tem enfrentando junto aos gerentes. Um segundo, existem outros casos que não estão incluídos aqui, que a gente está usando por analogia. Então, a suspensão tardia, por exemplo, de um semestre, também ensejaria reembolso de repasse indevido. Aqui fala em acrescer o juro contratual, né? Em nenhum dos casos previstos em lei, a IES dá causa. Em nenhum dos casos previstos em lei, a IES dá causa a repasse indevido. Em todos os casos do repasse indevido, quem dá a causa é a mora do estudante ou uma alteração do status quo do contrato dele. Quando ele altera o status quo do contrato, aí gera um reembolso, mas também não é a IES que dá a causa. E aqui fala que esse reembolso tem que ser acrescido de juros contratuais, que os gerentes também não sabem como é calculado esses juros contratuais, porque não existe um memorial de cálculo. E, por fim, diz que o aluno tem que ir presencialmente com um representante da IES, né? Assim como a colega falou, né, que tem IES em outras cidades, tal. Acho que todos os grupos, todas as faculdades têm IES espalhado pelo Brasil todo. E nós dificilmente vai encontrar um IES que trabalhe com cheque, hoje em dia, né? Você emitir um cheque, mandar lá para o interior do Norte, do Sul, para ir um representante da IES com um cheque na mão, junto ao aluno, de mão dada, porque ele tem que ir naquela hora, né?
e não consegue efetivar esse repasse. Então, qual é a minha sugestão? O aluno já tem um contrato, ele já tem uma conta vinculada à Caixa, né? Nós temos também a conta vinculada à Caixa, nós temos todo o processo de repasse e recompra que funciona perfeitamente bem. É que a IES fizesse esse reembolso do repasse indevido, né, diretamente a uma conta da Caixa, né, e esse comprovante deste reembolso fosse entregue ao estudante, para que, no momento, quando ele fosse começar a pagar o contrato dele, aí sim abatesse esse reembolso. Tornaria a coisa totalmente eletrônica e a comando da IES, sem necessidade da anuência do estudante. Porque o estudante vai à Caixa, o gerente diz, não, você tem direito a receber em dinheiro. Então, na mesma hora, o estudante aciona, ou por via administrativa, PROCON, ou o juizado, e a gente fica, às vezes, obrigado a dar o dinheiro ao estudante. E prejudicando o erário público, não é verdade? Sobre esse mesmo assunto, só para complementar, considerando o contrato, essa diferença que costuma ocorrer, né, em função da mudança de grade, me incomoda demais hoje esse pagamento feito ao aluno, como é a orientação da Caixa. Me incomoda demais, principalmente considerando que a inadimplência do sistema, aí, o pessoal comenta aí em torno de 50%, para mim é um tipo é um problema jurídico. Eu estou dando dinheiro para alguém que, eventualmente, não vai nem repassar isso para a União depois. Né? Para mim, é super errado. Eu acho extremamente interessante a posição do colega, a sugestão que ele deu, a possibilidade de estar retornando isso para uma conta da Caixa. Me incomoda demais, porque eu acho que tem aluno que faz isso de propósito, de uma forma de conseguir financiamento barato. Dinheiro de graça, e depois não vai pagar. Tá? O que eu posso falar com relação a isso, que a Caixa está apenas cumprindo as orientações da portaria, né? E se nós pudermos discutir isso internamente, temos abertura para discutir isso junto ao MEC e com a FNDE, para facilitar essa operacionalização. No artigo 1º e no artigo que trata da seção e da subseção. A vigência e o alcance seria só a partir destes alunos. Então, assim, tanto no preâmbulo, como no artigo 1º, como no 60 e pouco, que inicia a seção e a subseção, ela reforça que a vigência é só a partir de 2018-2. Então, a gente 18.1. Então, a gente ainda fica com esse gap aí de ter que estar dando dinheiro ao estudante, devolvendo dinheiro ao estudante, quando, na verdade, é da União o dinheiro. Então, o ideal era tentar fazer um dispositivo, né, retificando isso e tentar colocar essa forma eletrônica para a Caixa. Sugestões para a BMS, viu? Só complementar aqui uma... bms.bms.com.br. Só complementando aqui as questões que a Joelma trouxe, que ficou uma aqui. Até que o sistema do FIES esteja disponível, como poderemos fazer a recompra? No que se refere à recompra do legado, isso continua sem problema sendo feito no CIS-FIES. No que se refere ao novo FIES, a parte do novo FIES, você infelizmente, só vai conseguir fazer esse processo quando nós liberarmos o acesso. Então, nesse primeiro momento, a gente já foi dito aqui que nós estamos buscando fazer essa liberação quanto antes, né, acho que até o final dessa semana ou na próxima semana a gente já teria iniciado esses procedimentos de cadastramento dos representantes. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem já a propaganda da Caixa Econômica na televisão falando sobre 100 mil vagas. E aqui foi dito 50 mil vagas. É 100 mil ou é 50 mil? 100 mil ao ano. Então, a propaganda deveria mudar, né? Porque deveria ser 50 mil vagas. Não pode sair com 100 mil vagas.
fala 100 mil para esse semestre, com no mínimo 50% de financiamento. Ontem eu assisti 4 vezes a propaganda. Você está falando no semestre? No semestre. Porque o que nós combinamos com a Caixa é esse quantitativo definido para o FIES na modalidade 1 no ano, já que o orçamento previsto é para o ano, né? Eu acho que o pessoal da Caixa deve ter visto a propaganda, né? Eu vi a propaganda e quando eu assisti, era para o ano, foi o que a gente combinou. A informação essa é nova para mim, no semestre. Mas o contexto de divulgação é para o semestre, então a sociedade não vai entender. Na verdade, a gente fechou, junto com o MEC, o script dessa propaganda, e a intenção foi de falar, como o professor Vicente está colocando, é para o ano. Então, são 100 mil vagas no ano, eram 75, passamos para 100 para o ano, por isso que a propaganda foi colocada dessa forma. Não era a intenção de que fossem, o entendimento, 100 mil vagas no semestre. Esse script foi fechado pela Caixa junto com a assessoria de comunicação do ministro, no Ministério da Educação, dessa forma. Mas quando sai que são 100 mil vagas e a inscrição do dia 16 a 22, ainda está fazendo, né, na mesma hora a pessoa está fazendo a comparação. Vicente, se são 100 mil vagas por ano e foram preenchidas 40 no primeiro, por que não 60? Porque se é 100 por ano... Os dados mais atuais que eu tenho e eu li ontem à noite, tá, era por volta das 23 horas, já estávamos nas casas do 47. Então, por isso que eu falei, não cravei, não é preciso, é aproximado, tá bom? Então, a sobra, isso também foi uma vitória, porque no processo anterior, os processos anteriores, quando você definia um quantitativo de vagas um semestre, se não ocupou, não era possível transferir para o semestre seguinte. E isso a gente conseguiu. Então, tudo que sobra, entre aspas, aí, no semestre anterior, passa automaticamente para o próximo semestre, dentro de um mesmo exercício, evidentemente. Aproveitando aí a deixa, fluxo de caixa. O pessoal da Caixa aí vai gostar, pessoal do financeiro. A portaria número 10 de 2010, no artigo 2º, ela veda a IES cobrar do aluno que está com processo, né, com inscrição feita lá no FIES, cobrar qualquer tipo de prestação, inclusive a matrícula. Né? E dentro disso que o doutor Vicente acabou de falar, aí nós estamos com quase 10 mil no espaço ainda em processo de contratação. Né? Ou seja, a IES desses 10 mil ainda não recebeu nenhuma prestação desses 10 mil alunos. E dentro desse mesmo dispositivo aí, dessa portaria, joga para a IES caso o aluno não consiga contratar, o processo não chegue ao fim por qualquer motivo, a IES vai ter todo aquele dispêndio depois de cobrar esse aluno. Ou seja, nós temos um problema de caixa, de fluxo de caixa, um determinado número de alunos que não paga prestação nenhuma, sequer a matrícula, a rematrícula, e depois isso aí volta tudo para a IES ter que arcar com esses custos aí da cobrança. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta também, que eu tenho uma dificuldade hoje de conseguir fazer, é o seguinte: cada aluno, né, cada processo de contratação aí do FIES é um contrato de financiamento, e eu gostaria de ter uma facilidade maior de verificar se esse contrato se fechou lá na frente. Se houve o repasse, se ele foi integral, se não está faltando nada. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande no sistema atual. A gente não consegue, você tem que gerar mês a mês, filial por filial, é uma trabalheira danada. Sem falar que tem aqueles repasses que vêm com atraso de 1, 2, até 3 anos. E se é possível mudar isso, porque existe um banco de dados. Qual que seria a dificuldade de a IES ter um filtro que ela pudesse filtrar, ela recuperar há 5, 6 anos atrás, tudo que foi repassado de todos os seus alunos para cada curso, para cada filial, de uma forma mais simples do que se consegue fazer hoje. Isso aí seria um pedido para o pessoal lá do sistema atual e também um pedido para o novo sistema que está sendo desenvolvido, a possibilidade da gente conseguir fechar o contrato por aluno, por CPF.
Seria uma facilidade muito grande para a gente ver se a contabilidade vai fechar daquele aluno. Hoje é uma dificuldade muito grande, tá? Eu não tenho conseguido, junto ao pessoal lá do FIES, do FNDE, esse tipo de informação. Eu precisaria receber 2010, 2011, 2012 e verificar se a contabilidade de cada aluno fechou, se eu recebi tudo que tinha para receber. Tá? Passa isso também como sugestões, o próprio Vicente está sugerindo isso, tá certo? Para a gente encaminhar oficialmente. Eu queria fazer uma última sugestão. Faltou só, desculpa. Faltou a questão do pagamento aí, das prestações, do não pagamento de quem faz a inscrição. Queria fazer uma última sugestão, já que estão todos os interessados aqui, é que, já que 80% das situações estão em andamento, o sistema vai abrir, vai ser feito o calendário, vai ser isso, vai ser aquilo, está em andamento, se a gente já poderia marcar para agosto uma reunião com a mesma equipe. Porque em julho vai ter que avançar isso, por causa das rematrículas e dos novos contratos. Não sei se pode. Sugestão. O pessoal está dizendo que está à disposição, né? A gente pode marcar aí. Não na primeira semana de agosto, né? Essa reunião pode ser fora do calendário do seminário, né? Teria que ser fora do calendário do seminário, porque nós já temos agora em agosto o seminário designado já. Teria que ser fora do seminário. A gente vai ver, então, com a equipe aqui, e o local, e aí comunicamos a todo mundo. Ok? Viu, Vicente? Vamos lá? Temos muitas perguntas aí. Pergunta da Soraya. Ânima Educação. Os alunos continuam pagando a coparticipação no segundo semestre de 2018. Como exemplo, julho. E se o aluno não for estudar na IES no segundo semestre, como fica? Se ele não for estudar, ele teria que pedir a suspensão e nós paramos, então, de emitir o boleto. O mesmo também para o caso de transferência para outra IES, já que o boleto de coparticipação é emitida para a IES de origem. A questão da transferência ainda está em estudo no comitê gestor, porque a transferência de estudo de instituição, ela tem um impacto também no FGFIES e está sendo feito ainda definindo as regras dessa transferência, principalmente no que se refere à responsabilidade de uma IES em relação à outra, como é que vai se dar essa operacionalização. Então, nesse momento, eu não tenho como responder com relação à transferência. Sim. Oi, Soraya. Só no primeiro item, a minha dúvida é se o aluno já tiver pago o boleto de julho. Porque é num período ainda que está relativamente de férias, né? Como os boletos vão continuar sendo emitidos, ele pagou a coparticipação de julho, só que ele resolve pedir uma transferência, de repente, para outra IES, ou a transferência não está clara, mas eu não vou estudar e já paguei. Entendeu? Porque as aulas começam efetivamente em agosto. Ele teria direito ainda de estar trancando esse semestre, né? Ou não estar se rematriculando. Mas a mensalidade de julho seria devida porque ele não se manifestou ainda. Antes do início das aulas, não necessariamente. Pois é, mas é porque o período de manifestação só ocorre a partir de agosto. A gente faz repasse. Você faz a devolução a ele. Isso. Vai ter que fazer. Mas seria uma negociação porque da instituição com o aluno, né?
Então, mas eu posso fazer isso. Ele Pode. já pagou, mesmo que ele vai fazer a suspensão do FIES como um todo, eu posso estar devolvendo o dinheiro para o aluno. Pode. Ok, obrigada. A pergunta aqui é do Marcelo Soler, da Univar. Na mensalidade, há desconto de pontualidade. Isso será mantido no pagamento para a Caixa? Não. Não será mantido. O valor do pagamento da coparticipação é o que foi informado e é esse que vai ser cobrado. Não, em tese, inclusive, esse é o princípio, né? Já está incluso, né? Isso. Então, se ele pagar atrasado, ele vai pagar com encargos. Isso responde também à pergunta do Fábio Bruno, que mandou... Isso aqui é o quê? Pela internet. A pergunta do Gustavo Simeone, da Estácio. Para valores acima do teto, como deve ser realizada essa cobrança? Acima do limite? Cobra direto do aluno, né? Aí não financia, cobra direto do aluno e faz o parcelamento. Ah, tá. Para alunos inadimplentes, qual o tratamento deve ser realizado pelas instituições? Aquela que eu comentei antes, tá, Gustavo? Repasses em... Não entendi. Podem... Já, né? Ok. Juarez de Souza, IESPS de Santarém. Os alunos ingressantes no FIES no 1º de 2018 irão ter boletos acumulados como no aditamento de 2018? Não. Só acontece esse acúmulo nas novas contratações, todo semestre nas novas contratações, sempre. Douglas, do Uniceub. Como ficará o boleto de coparticipação de julho, caso o aluno já tenha pago e não efetue a matrícula na instituição? Mesma da Soraya. Já o Edson respondeu. Amaral, da Unifenas. A conta financeira que serão efetuados os repasses para IES, coparticipação e financiado, como é feito o cadastro dessas contas? Será a mesma conta em que serão feitos os repasses, onde o FNDE é o agente operador? Bom, eu não sei dizer se é a mesma conta que o FNDE faz. Para a coparticipação, é aquilo que eu falei, a gente pegou o CNPJ e olhou as contas da Caixa, pegou a conta mais antiga e de maior saldo e avaliou a conta de maior movimentação. Nós vamos preparar um banco de dados e um formulário, e a Maíra lá, que é a responsável pela GFAB, a gerente nacional da GFAB, vai informar para vocês e vai mandar um formulário para vocês cadastrarem, porque aí, para a gente não ficar recebendo essa atualização picada, porque às vezes a gente até perde o controle sobre isso, nós vamos mandar um formulário com as informações que tem. Aí vocês confirmam se é esse e-mail e essa conta. E aí, confirmou, ok, a gente continua mandando. Se quiser alterar, vocês já alteram ali, e a gente salva isso no banco de dados lá e faz essas alterações. Ok? A Sandra, da Universidade Paranaense, a Unipar, fala aqui que é um regime anual, portanto, no modelo atual, nos é dado apenas uma entrada de contrato. Como podemos contornar essa situação e oferecer 2 entradas, primeiro e segundo semestre? Olha, no regime que a gente está trabalhando hoje, prevê 2 semestres, então seriam 2 entradas. Funciona do mesmo jeito. Não, mas é assim, ó, deixa eu te falar. A gente oferta vestibular uma vez no ano só, porque nós somos anuais. Nós somos anuais, né? Então, assim, o nosso aluno, ele só consegue concorrer ao FIES no 1º semestre, porque no segundo, como não há formação de turma, a gente não pode oferecer. Então, nessa situação, os alunos que é veterano acaba perdendo. Tipo, seria uma sugestão, se tem como fazer alguma coisa?
Posso dar uma sugestão? Sim. Você faz adesão normal ao FIES agora. Então, aí é porque teria que mandar lá para o Vicente, né? Teria que autorizar a IES dela a fazer adesão agora e todos os seus alunos contratavam o FIES, mas prorrogava para 19/1. Então, a própria portaria diz, né, que para você fazer adesão, você tem que ter... ofertar o vestibular. Não, nem é ofertar, é ter séries iniciais. Entendeu? A própria portaria diz, eu também pensei nessa... Eu gostei dessa sugestão, ou até mesmo a opção do aluno escolher, né? Tipo, é anual, você só vai poder começar, né? Seria uma coisa que seria interessante. Vicente, tem uma... Nós temos uma outra pergunta aqui. Aluno que estiver inadimplente no pagamento da coparticipação, poderá renovar a matrícula para segundo semestre de 2018 da Amanda do SENEC, CNC, e realizar o aditamento ou suspende o financiamento e aguarda a quitação. Essa aqui a gente vai deixar pendente e ter uma agenda com o FNDE para discutir justamente sobre esse processo. Tá? Então, não está fechado ainda como vai ser, e a gente depois encaminha a resposta por meio da BMS. O Davi Barroso, da Universidade de Fortaleza, pergunta novamente sobre a coparticipação. As contratações realizadas a partir de 16 a 30 de junho, o primeiro boleto, aqui especificamente, vence dia 15 de agosto? Sim. As IES deverão cobrar a mensalidade até julho? Sim. Qual será o valor que a IES deverá cobrar até julho? O valor da coparticipação. É isso. Maria Elias, da Faculdade LS de Taguatinga, aqui em Brasília. As DRIs estão apresentando 6 parcelas a serem pagas de acordo com o percentual que o aluno obedece. Mas, como a base da coparticipação está ligada à data da contratação, as demais parcelas anteriores são pagas na IES. Como poderemos orientar o aluno sobre esse assunto? Essa negociação... ela é feita na IES. E o que falta para a IES, hoje ainda, é a data de contratação, que a gente vai mandar. Mas ela pode ver isso com o próprio aluno, pode informar, né, na medida que o aluno contrata. Mas essa negociação é feita diretamente com a IES, como a gente já tinha explicado aqui antes. Isso aqui veio uma pergunta por internet. A pergunta da Angelita Pellicer veio via Facebook. Gostaria de saber como será o aditamento de renovação para este novo modelo do FIES e o acesso pelas universidades às planilhas de repasse realizados pela Caixa. O processo de aditamento, a gente manteve o mesmo do modelo atual, né? São os mesmos procedimentos. O que vai mudar é que para o novo ele vai ser no sistema da Caixa, que, mais uma vez, nós vamos liberar o acesso e passar as orientações de cadastramento e login. E o acesso às planilhas de repasse... Tá. Com relação às planilhas de repasse, esse primeiro, nós fizemos a apuração, encaminhamos por e-mail, mas todas as informações também vão estar disponíveis no sistema da Caixa. Não são todos, mas alguns estão vindo assim. Eu vou pegar o... Qual que é a tua faculdade? Faculdade
Faculdade Assis Gurgas de Cascavel. Eu vou pegar o teu contato para eu dar uma olhada. Não deveria. Deveria Exatamente. Até a Suzana é do setor financeiro também, e é exatamente o valor que vem. É a coparticipação, os juros prestamista e o seguro. Tá bom. Não, já respondi. Eu esqueci de passar. Acabaram ou tem mais? A gente, de alguma forma, tentou consolidar algumas perguntas. A gente gostaria de saber se tem alguma outra que a gente acabou não respondendo por conta disso. A gente está à disposição para continuar, caso tenha alguma outra dúvida ainda. 12h10, mais 3 perguntas. Vamos lá, vamos lá. O novo FIES está com taxa zero. E pode ser feito por quem tem renda familiar de até 3 salários. E quem conhece sabe como é importante. A Caixa sabe, porque agora, além do financiamento estudantil, ela também faz relacionamento com as instituições de ensino. Isso traz mais segurança e mais agilidade nos repasses. Traz também mais acesso ao ensino de qualidade, o que traz mais futuro para mim e para todos nós. A Caixa apoia a educação, uma conquista que permite todas as outras. Traz também mais acesso ao ensino de qualidade. Mas a questão é como o professor Vicente colocou. A gente fechou, é uma propaganda do programa como um todo institucional, da Caixa, e a fala no presidente. Não está falando para o próximo semestre, para esse semestre. Não, a situação hoje qual é? Então, 100 mil vagas e a propaganda ela foi fechada depois da alteração da portaria, que passou para 50% do valor financiado. Mas você entende que é ambíguo, porque o contexto agora é de inscrição do FIES, todos esperam do FIES. É que para a inscrição do FIES, o MEC vai sair com uma outra campanha voltada para a inscrição do FIES. Deixa eu fazer uma consideração aqui. Uma propaganda assim é até perigosa. O CONAR pode tomar alguma providência, né? Porque realmente não é 100 mil vagas. Eu estou falando aqui como jurista, aqui, que fui, né? Nem sou mais. Porque se chegar às mãos do CONAR isso aí, não é 100 mil. A gente sabe que agora tem 53 mil vagas. Entendeu? E aí está falando 100 mil vagas. Então, eu acho que é algo para refletir, vocês da Caixa, certo? Sim, com certeza. Desculpa, professor Janguier. Como eu coloquei anteriormente, a gente fechou essa estratégia junto com o MEC. Não era para ter dado esse entendimento ambíguo, porque o foco é no programa e não no período de novas inscrições. Eu acho que, na minha modesta interpretação, está correto, que é 100 mil por ano, até porque as vagas que sobram do primeiro semestre vão para o segundo. Então, a conta sempre é ano. E o Orçamento Público Federal também considera sempre o exercício, né? O ano. E aí, mais alguma pergunta? Muito bem, então vamos encerrar esta manhã de trabalho. Nesse sentido, como vocês consideram um ano e sobrou, vamos por 50 vagas para o segundo semestre, não daria para dobrar, visto que não tem aditamento, dá 100 mil? Você não provisionou dobrado, né? 100 mil de contrato e 100 mil de aditamento. Como sobrou, não daria para dobrar o que sobrou? É algo que a gente está estudando, viu? Eu entendi o que você quis dizer. Isso já está no nosso radar. Pois é, eu acho que amanhã foi muito producente, né? Eu acho que muitas dúvidas foram tiradas. Eu só queria observar aqui que a gente está muito preocupado com esse programa. Agora, eu penso que a gente tem que se preocupar com o semestre que vem e, no máximo, talvez com outro semestre, porque o novo presidente da República, com certeza, como é uma bandeira da educação, com certeza vai querer mudar alguma coisa. Então, nós temos aí um semestre, no máximo 2,
com essas regras. E isso é interessante que a gente tenha em mente isso. Eu, se fosse candidato à presidência da República, isso seria uma bandeira muito grande para utilizar para a campanha, né? Então, eu acho que os candidatos vão utilizar essa bandeira, e nós trabalhamos tantos aí sobre esse novo FIES, que com certeza pode mudar, pode mudar alguma coisa. Então, agradecer imensamente a presença dos representantes da Caixa, acho que foi extremamente importante, não só para os presentes, mas os internautas, quase 1000 pessoas participando, eu acho que foi muito producente. Agradecer o Vicente, que está conosco aqui sempre, debatendo sobre essa questão, e agradecer a presença de todos, certo? Até o próximo evento, em agosto, onde teremos o aniversário da BMS. Teremos o aniversário do BMS com a entrega do prêmio ABMS de jornalismo, vai ter um jantar, convido a todos. E agora temos o almoço coletivo aí, e convidamos a todos para participar do almoço aqui no hotel. Tá bom? Um abraço.